Então, Então, essa monitoria esse vai ser monitor a vai ser a continuação continuação da aula da 12, aula que não 12, que foi não foi terminada em terminada sala, em sala, certo? Do certo? Do slide. slide. E nós E nós veremos veremos o teste da o segunda teste da segunda derivada e derivada e assíntotas, assíntotas, certo? Para a certo? segunda Para a AP. segunda AP. Então, Então, relembrando um pouco do relembrando um pouco do conteúdo, conteúdo, quanto à quanto primeira à primeira derivada, derivada, nós temos nós que temos que ela vai estar ela vai estar envolvida envolvida com o com o crescimento ou crescimento ou decrescimento da decrescimento da função, função, certo? Então, certo? quando a Então, primeira quando a primeira derivada derivada ela for ela maior for do que maior do zero que zero em um dado em um dado intervalo, intervalo, e esse e esse intervalo intervalo ele vai ser ele vai ser determinado, determinado, ou esses ou esses intervalos serão intervalos serão determinados determinados pelos pontos pelos pontos críticos, críticos, nós veremos nós mais veremos abaixo, mais abaixo, a função ela a vai ser função ela vai ser crescente nesse crescente nesse intervalo. intervalo. Em outro Em caso, outro caso, se se a primeira a primeira derivada derivada ela é ela é negativa negativa nesse nesse intervalo, então intervalo, então a nossa a nossa função f ela função vai ser f ela vai ser decrescente. decrescente. Então, Então, a primeira a primeira derivada ela vai estar derivada ela vai estar ligada, ligada associada com o associada com o crescimento ou crescimento ou decrescimento da decrescimento função da f, função f, certo? certo? Então, Então, pontos pontos críticos críticos seriam seriam encontrados encontrados igualando a igualando primeira a primeira derivada derivada a zero, a zero, né? né? Então, quando nós Então, quando nós fazemos f' fazemos de f' x de igual a x zero, igual a zero, nós vamos nós obter uma vamos obter uma expressão, expressão, e resolvendo e essa resolvendo essa expressão, expressão, nós vamos nós vamos encontrar os encontrar pontos os pontos críticos, críticos, ok? ok? Então, os Então, pontos os pontos críticos, eles críticos, podem eles ser podem ser pontos de pontos de máximo ou máximo pontos de ou mínimo. pontos de mínimo. Então, são duas São duas classificações, classificações, certo? Que certo? englobam Que pontos englobam pontos críticos. críticos. Ponto de Ponto de máximo máximo é quando é nós quando nós fazemos o fazemos o estudo do sinal estudo da do sinal da função função e nós já e temos nós já temos encontrado encontrado o ponto o ponto crítico, crítico, né? Então aqui né? C Então de aqui C crítico, de né? crítico, né? E nós E nós analisamos a analisamos a variação de variação sinal. de sinal. Se o Se sinal o da primeira sinal da primeira derivada derivada passando passando da da esquerda para a esquerda para a direita direita vai de mais vai para de mais para menos, menos, isso isso significa que esse significa que esse ponto ponto é um ponto de é um ponto máximo, de máximo, certo? Por que é um certo? ponto de Porque é um ponto de máximo? máximo. Porque a Porque a função, função, antes de antes ser, de ser, ela está ela está crescendo, crescendo, né? né? E depois de E depois ser, de ser, ela está ela está decrescendo, decrescendo, ok? ok? De modo De modo análogo, o ponto de análogo, o ponto de mínimo mínimo é é quando quando o o sinal sinal da primeira da primeira derivada, derivada ao redor ao do ponto redor do crítico, ponto ele vai de crítico ele vai menos de para menos mais. para mais. Isso significa Isso que a significa que a função, função, a nossa a f, nossa ela vai f, ela vai decrescer decrescer antes de ser antes de ser e depois ela e vai depois ela vai crescer. crescer. Então, por isso é Então, um por ponto isso é de um mínimo, ponto de mínimo, ok? ok? Tá bem Tá claro, bem né? claro, né? Isso Isso do do crescimento e crescimento e decrescimento decrescimento e pontos e críticos, pontos né? críticos, né? Essa é da aula Essa é da aula 11, 11, o conteúdo da aula conteúdo da 11. aula 11. Então, a Então, segunda a segunda derivada, derivada, ela estaria ela estaria associada com associada com a a concavidade da concavidade da função função e pontos de e pontos de inflexão. inflexão. Então, pontos de Então, pontos de inflexão, inflexão, eles são eles são pontos que nós pontos que nós encontramos encontramos igualando a segunda igualando a segunda derivada a derivada zero. a zero. Então, nós vamos Então, nós encontrar vamos uma encontrar uma expressão expressão em função de em função x de x e e resolvendo essa resolvendo essa expressão, expressão, nós nós encontramos os encontramos pontos os de pontos de inflexão. inflexão. E ainda E outra ainda outra condição, né? condição, né? Esses valores Esses valores encontrados, encontrados, tem que haver uma tem que haver uma variação de variação de sinal sinal ao redor ao deles, redor né? deles, né? E também eles têm que Também eles têm estar que estar no domínio no da domínio função, da função, da nossa da função nossa f. função Então f. aqui Então, aqui seria um seria ponto um ponto encontrado, encontrado, um valor um valor encontrado, encontrado, igualando a função igualando a a função zero, a zero, a segunda a derivada a segunda zero, derivada a zero, que aqui eu que coloquei aqui de eu coloquei c, de C, mas poderia mas ser poderia ser qualquer outra qualquer letra. outra letra. Então, Então, se ao redor se ao desse redor ponto há desse uma ponto há variação uma de variação de sinal, sinal, de mais de para mais menos para ou de menos ou de menos para menos mais, para mais, esse ponto ele esse vai ponto ele ser vai um ser ponto de um ponto de inflexão, inflexão, ok? ok? Concavidade. Concavidade.
E o ponto de inflexão é justamente quando a concavidade muda, né? A concavidade ela vai mudar de sentido. Então ela vai mudar concavidade para cima e para baixo, né? Ou de concavidade para baixo, depois para cima, ao redor do ponto de inflexão. Então a concavidade ela vai ser dada pelo estudo do sinal da segunda derivada. E se a segunda derivada ela é positiva, maior do que zero, em um determinado intervalo, então a nossa f ela vai ser côncava para cima nesse intervalo. Novamente, esse intervalo ele vai ser determinado pelo ponto que a gente encontrou igualando a segunda derivada a zero, né? Esse sinal, esse estudo de sinal da segunda derivada vai ser feito com base nesses intervalos encontrados. Então, quando a segunda derivada ela é negativa, num determinado intervalo, então, a nossa função f ela vai ser côncava para baixo nesse intervalo. Ok? Também esquemático. Pontos críticos estão associados com a primeira derivada igualada a zero. Pontos de inflexão estão associados à segunda derivada igualada a zero. E a primeira derivada positiva ou negativa vai ser associada ao crescimento ou decrescimento da função f. E já a segunda derivada positiva ou negativa vai estar associada com a concavidade da função para cima ou para baixo. Então, entrando aqui no teste da segunda derivada, nós temos que máximos numa função elas ocorrem quando a curva é côncava para baixo, enquanto que os mínimos ocorrem quando a curva é côncava para cima. Então, essa é a base do teste da segunda derivada. Então, se a gente tem uma função f que ela tem uma concavidade para cima, e nós temos aqui um ponto crítico que a gente encontrou igualando a função a zero, é evidente que quando a gente for analisar a segunda derivada, se a segunda derivada em C ela for positiva, nesse caso ela vai ser positiva, então ele vai ser um ponto de mínimo, né? Porque a concavidade da função é para cima. Então, se é para cima a concavidade, o ponto é de mínimo. Se a concavidade ela for para baixo, então o ponto vai ser de máximo. Que é exatamente o que fala esses itens aqui. Então, como fazer o teste da segunda derivada? Nós calculamos a primeira derivada, depois nós calculamos a segunda derivada. Aí nós encontramos os pontos críticos, que seriam os valores que fazem a primeira derivada zerar, né? E eles são candidatos a pontos de máximo ou mínimo. Então, nós calculamos a primeira derivada em C, no ponto crítico que a gente achou, se existe para cada número crítico. Aí a letra A, se a segunda derivada no ponto C for negativa, então a nossa função ela tem um máximo relativo em C. Foi exatamente o que eu dei exemplo aqui, né? Se a segunda derivada ela for positiva em C, então o C vai ser um ponto de mínimo. Já se a nossa segunda derivada aplicada em C ela for positiva, que no caso é esse daqui, né? Nesse caso daqui, então nós temos que esse ponto é um ponto de mínimo relativo, né? E já se a nossa segunda derivada no ponto C, no valor C, for igual a zero, ou se ela não existir, então o teste ele é inconclusivo, ele falha. Então não tem como dizer. Certo?
Isso aqui seria um teste que substitui nós fazermos o estudo de sinal, né? Normalmente, nós teríamos que fazer o estudo de sinal da primeira derivada e ver se ele vai de mais para menos, né? Se a variação de sinal ao redor de C varia de mais para menos ou de menos para mais, para determinar se é um ponto máximo de mínimo. Então, o teste da segunda derivada ele facilita essa investigação. Então, aqui um exemplo, determinar os extremos relativos da função x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 24x mais 32. Então, o que nós fazemos? Primeiro nós calculamos a primeira derivada. Então, a primeira derivada de f vai ser 3x ao quadrado menos 6x menos 24. Depois nós igualamos a zero, né? Nós fazemos f' de x igual a zero para encontrar os pontos críticos, né? Então, vai ficar 3x ao quadrado menos 6x menos 24 igual a zero. Daqui nós vamos encontrar que x, se eu dividir por 3 em ambos os lados, vai ficar x ao quadrado menos 6x, menos 2x, 24 dividido por 3 vai ficar 12. Não, vai ficar 8, né? Vai ficar 8, igual a zero. Dividir tudo por 3. Então, aqui nós temos a equação de segundo grau e os valores vão ser. Se eu fizer por Bhaskara, deixa eu só conferir aqui. Se nós fizermos por Bhaskara, aqui a soma. Vou fazer aqui por Bhaskara. O A a gente tem que é 1. O B a gente tem que é menos 2. E o C a gente tem que é menos 8. Então, x vai ser menos B mais ou menos B ao quadrado vai ficar 4 menos 4 AC. A é 1 e C é menos 8. Sobre 2A. O A é 2, é 1, então vai ficar 2, né? Embaixo. Então, nós temos que x menos começo da mais vai ficar 2, mais ou menos. Aqui dentro vai ficar menos 4 vezes 1 é menos 4, vezes menos 8 vai ficar menos. Aliás, vai ficar mais 24, né? Vai ficar mais 24. É isso, né? É isso. Então, vai ficar dividido por 2. Então, aqui nós temos vai ficar 1 mais ou menos raiz de 24 sobre 2. Deixa eu só conferir aqui rapidinho. Então, nós igualamos a primeira derivada justamente para encontrar os pontos críticos, né? Da função. Então, eu encontrei aqui que as raízes serão dividido por 3. Aqui vai ficar menos 2. Aqui vai ficar menos 8, né? Menos B mais ou menos. É B ao quadrado 4 menos 4 AC, né? 8 vezes 8. 4 vezes 8 vai dar. O erro está aqui. 4 vezes 8 vai dar 32, né?
32 mais 4 vai dar 36. Tá aqui o erro. Então vai Vai ficar ficar 2 mais ou menos. Raiz de 36 a 6 sobre 2. Então nós temos que x vai ser a primeira raiz. Vai ser 2 mais 6 sobre 2. Que vai ficar 8 sobre 4. 8 sobre 2 vai dar 4. Né? A segunda raiz vai ser 2 menos 6 sobre 2. 2 menos 6 é menos 4. Sobre 2 vai dar menos 2. Então nós encontramos os pontos críticos da função. Então aqui os pontos críticos. X igual a menos 2 e x igual a 4. Certo? Agora eu vou aplicar o teste da segunda derivada. Para isso eu tenho que calcular a segunda derivada. Então a segunda derivada de f vai ser aqui 3x ao quadrado derivando vai ficar 6x. Derivando menos 6x vai ficar menos 6. E o que diz o teste da segunda derivada? Eu tenho que colocar os meus pontos críticos na segunda derivada. Fazer f duas linhas de cada ponto crítico, né? Então, f duas linhas de menos 2. F duas linhas de menos 2 vai ser 6 vezes menos 2 menos 6. Isso vai dar aqui 6 vezes menos 2 menos 12. Menos 6 vai dar menos 18. Deu um número negativo. E o que diz o teste da segunda derivada? Quando nós temos a segunda derivada negativa no ponto crítico, ele vai ser um ponto de máximo da função f. Então nós temos que menos 2 x igual a menos 2 vai ser um ponto de máximo da minha função de f, né? Agora fazendo para x igual a 4. Então o teste da segunda derivada vai ser aplicar segunda derivada do ponto crítico. Então vai ficar f duas linhas de 4 fazendo 6 vezes 4 menos 6. Nós vamos ter 6 vezes 4 24 menos 6. Vai dar 18, né? 18. A gente sabe que é positivo. E o que diz o teste da segunda derivada quando ela é positiva? O ponto crítico vai ser um ponto de mínimo da função. Então, x igual a 4 é um ponto de mínimo de f. Certo? Então, pelo primeiro método que foi ensinado, como que eu descobriria se x igual a menos 2 e 4 seriam pontos de máximo ou de mínimo? Teria que estudar o sinal da minha primeira derivada. Teria que fazer o estudo e saber se ao redor de x igual a menos 2 vai de mais para menos ou de menos para mais, e também com 4, né? E já com o teste da segunda derivada, não. Basta fazer a segunda derivada, aplicar no ponto, observar se é positivo ou negativo. Se for negativo, é um ponto de máximo. E se for positivo, vai ser um ponto de mínimo. Tá entendido? Alguém tem alguma dúvida? Sim. Então vamos fazer descobrir se eles são pontos de máximo ou de mínimo usando o teste de sinais. Certo? Vamos ver aqui. Então eu tenho que a minha
primeira derivada, ela vai ser 3x ao quadrado menos 6x mais menos 24, né? Menos 24. E os nossos pontos críticos serão x igual a menos 2 e x igual a 4. Então, pontos críticos. X igual a 4, né? Então, vamos fazer pelo método que foi ensinado primeiro. Estudando o sinal da primeira derivada. Então, aqui, quantos intervalos serão determinados por x igual a menos 2 e x igual a 4? Aqui nós temos a reta. Aqui nós temos menos 2 e aqui nós temos 4. Então, aqui eu vou ter três intervalos. Né? Primeiro intervalo vai ser de menos infinito até menos 2. O segundo vai ser de menos 2 até 4. E o terceiro intervalo vai ser de 4 até infinito. Então, o sinal da função vai variar nesses intervalos. No ponto menos 2 e no ponto 4, evidente, ela vai cancelar. Não vai ter sinal porque vai ser zero, né? Foram os pontos críticos que a gente encontrou. Então, analisando agora é o sinal. Eu poderia fazer de duas formas. Eu poderia, sabendo que a minha primeira derivada ela é uma função de segundo grau, um polinômio de segundo grau, então ela tem um formato de uma parábola. Então, pode ser uma parábola para cima ou para baixo, né? Então, o que me distingue dessas duas parábolas aqui? O que é que me indica, né? Vai ser o coeficiente A, né? Que é o coeficiente que está junto de x ao quadrado. Quando ele é positivo, eu sei que a parábola ela vai ter um formato com concavidade para cima. Certo? Ela vai ter uma concavidade para cima. Logo, a minha função f, linha, ela vai ter esse formato daqui. Ela vai ser uma parábola com concavidade para cima, porque o meu A é maior do que zero. Esse é uma primeira forma. Então, eu sei que nesse primeiro intervalo, a minha função ela é positiva. Certo? Ela é positiva. Nesse segundo intervalo, ela vai ser negativa. Ela vai ser negativa. E no terceiro intervalo ela vai ser positiva. Então, o que faz saber se é um ponto de máximo ou de mínimo? É analisando justamente a passagem de sinal, né? Ponto de máximo. Ele vai acontecer quando que o ponto de máximo vai acontecer quando é de mais para menos, né? Na primeira derivada. Sim, exatamente. Ele substitui o estudo de sinal da primeira derivada. Exatamente. Ele substitui esse estudo de sinal. Então, nós temos aqui que o x igual a menos 2 ele vai ser um ponto de máximo, porque a primeira derivada ela vai passar de mais para menos. Aqui da esquerda para a direita vai passar de mais para menos. Então, menos 2 vai ser um ponto de máximo. Como a gente descobriu com o teste da segunda derivada. Já x igual a 4 vai ser um ponto de mínimo. Por quê? Porque passa de menos para mais. Então, vai ser um ponto de mínimo. Sim, exatamente. Tem que fazer esse estudo, vai ter fazer você vai ter que analisar o gráfico, né, da primeira derivada. Então, esse primeiro método de olhar se você conhece o formato da primeira derivada,
vai ajudar bastante se for de segundo grau, né? Aí o outro método que seria escolher arbitrariamente valores em cada intervalo e ver se é positivo ou negativo, né? Segundo método. Para estudar o sinal. Eu poderia escolher para cada intervalo um valor. Então aqui eu escolho menos 3, aqui eu escolho 0, aqui eu escolho 5. Né? Aí eu observo se calculo a primeira derivada em cada um deles, menos 3, eu vou ver que é positivo, a primeira derivada. Aí em 0 eu faço f' de 0, aí eu vou obter que é negativa. Aí f' de 5 eu vou fazer, aí eu vou obter que é positivo. Seria um outro método. Então você pode estudar o sinal da função, observando o gráfico, se você souber qual é o formato do gráfico, por escolha arbitrária de valores em cada intervalo. Isso foi o primeiro modelo de como achar, né? Como descobrir os pontos de máximo e de mínimo. O teste da segunda derivada vai dispensar tudo isso, porque é mais fácil, né? É bem mais prático. Alguém tem alguma dúvida a mais? Posso continuar? Então, passando para o próximo conteúdo seria assíntotas, né? Se classificam em assíntotas verticais e horizontais. Então, aqui assíntotas verticais. A reta x igual a é uma assíntota vertical do gráfico de uma função x, de uma função f, se o limite lateral pela direita for infinito, a função f for infinito, ou menos infinito, ou se o limite lateral pela esquerda da função f é mais infinito ou menos infinito. Em outras palavras, nós queremos saber em qual valor a função f ela vai dar infinito. Certo? Em qual valor que ela vai dar infinito? Em termos de gráfico, seria algo assim. Tenho aqui a minha função f, certo? E aqui eu tenho um ponto A, né? Um valor de x igual a. E aqui a minha função ao redor desse ponto, ele vai se comportar indo para infinito. Quando se aproxima, quando valores de x se aproximam de A, né? Ou menos infinito. Certo? Então a assíntota ela seria esse divisor de águas. Certo? Seria essa reta aqui. Não permite a função ultrapassar, né? Essa é a assíntota vertical. Ok. Encontrando assíntota verticais de funções racionais. Então, suponha que f é uma função racional, em que p e q são funções polinomiais. Assim, a reta x igual a é uma assíntota vertical do gráfico de f se q de a for igual a 0, mais p de a for diferente de 0. Então, a gente tem o que isso quer dizer que se nós temos uma função dessa forma, polinomial,
e para um determinado valor A, nós tivermos que Q de A igual a zero, e P de A é diferente de zero, nós vamos ter algo como uma divisão por zero, né? Então, como é uma divisão por zero, aqui vai dar mais ou menos infinito, né? Mas o certo é que vai dar infinito. Então, essa reta x igual a se ela obedecer a esses requisitos, se o Q de A for igual a zero, o P de A for diferente de zero, ela vai ser uma assíntota vertical do gráfico de F. Exemplo 1. Encontre as assíntotas verticais do gráfico da função. Então, nós temos essa função e nós queremos saber em quais valores ela vai dar infinito, né? Então, o que esse teorema aqui diz que quando o Q de A é zero e o P de A é diferente de zero, nós temos uma assíntota. Então, aqui eu sei que Q de x, melhor que P de x vai ser x ao quadrado e o meu Q de x vai ser 4 menos x ao quadrado. Logo, quero ver quais são os pontos onde que Q de x era, né? Eu faço 4 menos x ao quadrado igual a zero. Eu vou obter x ao quadrado igual a 4. Daqui eu tiro que x é igual a raiz, mais ou menos, a raiz de 4. Vai dar mais ou menos 2. Então, são dois valores que zero Q de x. Se eu colocar menos 2, ficar menos 2 ao quadrado, dá 4. 4 menos 4 dá 0. Se eu colocar 2 vai dar também 0, né? Mas não basta eu zerar o Q de x. Eu tenho que ter a condição de P do valor, né? Que eu encontrei seja diferente de zero. Então, vamos calcular P de 2 e P de menos 2, né? E ver se é diferente de zero. Se for, então esses pontos encontrados são assíntotas verticais da função F. P de 2 vai ser x ao quadrado, vai ficar 2 ao quadrado, que dá 4. Então, como ele é diferente de zero, então 2 é uma assíntota vertical de F. P de menos 2. Se eu fizer, vai ficar menos 2 ao quadrado, que também dá 4, que é diferente de zero. Então, x igual a menos 2 é uma assíntota vertical de F. Por que essa condição de que seja diferente de zero? Porque se fosse igual a zero, então nós teríamos 0 sobre 0, né? E nós sabemos que 0 sobre 0 é uma indeterminação, né? Pode dar qualquer valor. Nós queremos valores que sejam ou mais infinito ou menos infinito. Então, o que acontece com essa função? Quando x for igual a 2 e menos 2. Que tem a explicação, né? Que eu acabei de fazer. Nós vamos ter... Escrevi aqui mesmo. Nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter em x igual a menos 2 e x igual a 2, nós vamos ter que a nossa função F ela vai ser ou mais infinito, aí a gente não tem como saber exatamente, mas a gente sabe que vai ter essa barreira ou menos infinito, né? Mas o que é certo é que a função ela nunca vai tocar essa reta que passa por x igual a menos 2 e x igual a 2. Certo?
Alguma dúvida nessa parte de assíntocas verticais? Aqui tem outro exemplo. Então, aqui nós temos uma função que também é racional. Então, aqui a gente tem que P de x é 4x, e Q de x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos 2. Então, eu tenho que averiguar quando que Q de x é zero, né? Então, raiz quadrada de x ao quadrado menos 2 igual a zero. Então, eu vou ter que x ao quadrado menos 2 é igual a zero. Então, x ao quadrado é igual a 2. Então, x vai ser mais ou menos raiz de 2. Raiz de 2. Agora eu vou ter que averiguar se P de mais raiz de 2 e P de menos raiz de 2 vai ser diferente de zero. Né? Então, P de raiz de 2, P de menos raiz de 2. Então, P de raiz de 2 vai ser 4 vezes raiz de 2. 4 vezes raiz de 2. Que a gente sabe que é diferente de zero, né? Sabe que é diferente de zero. Logo, raiz de 2 vai ser uma assíntota vertical, né? Assíntota vertical de F. Agora, P de menos raiz de 2 vai ser 4 vezes menos raiz de 2. E aqui vai dar menos 4 raiz de 2. E aqui também vai ser diferente de zero, né? Se é diferente de zero, então ela é uma assíntota vertical da função F. Ok. Alguma dúvida? Então, mas eu fiz aqui, ó. P de raiz de 2 vai ser 4 vezes raiz de 2, que é diferente de zero. Se é diferente de zero, então ela é uma assíntota vertical de F. Porque se eu substituir aqui em f de x raiz de 2, o que vai acontecer? Que a gente vai ter 4 vezes raiz de 2 sobre raiz de raiz de 2 ao quadrado menos 2. Menos 2. Quem é raiz de 2 ao quadrado? Raiz cancelada com raiz vai ficar 2, né? Vai ficar 2 menos 2 dá 0. Raiz de 0 é 0. Então vai ficar 4. Raiz de 2 sobre 0. Vai dar mais infinito, né? Então, nesse valor raiz de 2, a função vai dar infinito. Já para f de menos raiz de 2, a gente vai ter 4 vezes menos raiz de 2 sobre raiz de menos raiz de 2 ao quadrado menos 2. Aqui, menos raiz de 2 ao quadrado vai dar vai dar
2, né? 2, né? Então aqui vai dar menos 4 raiz de 2 sobre raiz de 2 menos 2. 2 menos 2 é 0. Raiz de 0 é 0. É 0. Fica menos 4 raiz de 2 sobre 0. Vai dar menos infinito, né? Vai dar menos infinito. Então, por dar infinito, então esses valores são assíntotas verticais. Certo? Que tem que ser fixado isso, que vai ser uma assíntota vertical porque faz o valor da função explodir. O valor da função assume valores infinitos, né? Agora assíntotas horizontais. Assíntotas verticais seriam retas paralelas com o eixo y, né? Então aqui está o eixo y, aqui eu tenho raiz de 2, nesse caso tem uma reta aqui paralela ao eixo y, vertical ao eixo x. Agora assíntotas horizontais. A reta y igual a b é uma assíntota horizontal do gráfico de função f. Se aqui o limite quando x vai para infinito de f de x for igual a b, ou o limite de x quando vai para menos infinito for igual de f de x for igual a b. Em outras palavras, qual valor a nossa função ela vai assumir quando o x tende a mais infinito ou menos infinito e menos infinito. Vai assumir algum valor? Então aqui um exemplo que seria o mesmo, a mesma função. Mas no caso agora nós vamos analisar as assíntotas horizontais do gráfico dessa função. Então nós temos que calcular o x indo para infinito e para menos infinito, né? Nessa função de f de x e vamos ver se dá algum valor. Algum valor real. Aqui a gente vai usar qual técnica? Pode usar qual técnica? Para resolver esse limite. Exatamente. Então, mas podemos, porque está infinito em cima, né? Infinito ao quadrado vai dar infinito. Embaixo também vai dar infinito, né? Vai ficar 4 menos infinito vai dar menos infinito. Quando dá infinito em cima e embaixo, a gente pode usar a regra de L'Hopital. Então aqui a gente vai ter que derivar em cima e embaixo. Derivando em cima. Vai ficar 2x, derivando embaixo. Menos 2x, né? Aqui vai ficar menos 1. Ficar menos 1, né? Que aqui cancela, vai ficar menos 1. Então o limite vai ser menos 1. Logo, x igual. Ou melhor. Y igual a menos 1. Ele vai ser uma assíntota horizontal, né? O que significa que a nossa função conforme vai para o x vai para infinito, ela vai assumir um valor que eu tenho menos 1 para baixo. Né? Então aqui conforme o x vai para infinito, a nossa função que eu tenho menos 1, ela vai assumindo valores próximos de menos 1. Né?
de modo que no infinito ela é menos 1. Né? Ok? Ok? Isso que quer dizer. Agora para o caso quando o x está tendendo para o outro lado, né? Para a esquerda, para menos infinito. Então a gente tem que calcular o limite novamente. Se a gente fizer o teste para ver se pode usar o L'Hopital, vai dar para usar, né? Então a gente calcula usando o L'Hopital. Então vai ficar 2x sobre menos 2x. Que novamente vai dar menos 1, né? O limite vai dar menos 1. Então, nós encontramos a mesma assíntota, né? Então, também, quando a função ela vai para menos infinito, então aqui, quando o x, melhor dizendo, vai para menos infinito, a nossa função ela vai tender a 1. Então, aqui seria assim, né? Ela vai estabilizando em 1. Certo? É por isso que a assíntota horizontal. Porque ela está paralela ao eixo X, né? Está na horizontal. Ok. Aqui a gente tem o que eu fiz, né? O cálculo. Então, logo o nosso gráfico tem duas assíntotas verticais que nós achamos lá que é x igual a menos 2 e x igual a 2, né? Do primeiro exemplo. E uma assíntota horizontal que a gente acabou de encontrar, y igual a menos 1. Então, nossa função ela vai ter esse formato. A função f x igual. Qual é aqui a expressão? X ao quadrado sobre 4 menos x ao quadrado, né? Ela vai ter exatamente essa cara aqui. Então, aqui nós temos duas assíntotas verticais e uma assíntota horizontal. Então, aqui a gente observa, quando o x vai para infinito, a nossa função ela vai para menos 1. Ela tende a menos 1. E quando o x vai para menos infinito, a nossa função ela vai para menos 1 também, né? Já quando nós temos valores próximos de menos 2, menos 2 ou mais 2, a nossa função ela explode, né? Que ela não funciona. Ela vai para infinito ou menos infinito, né? Nos dois casos aqui. A função ela assume valores infinitos. Alguma dúvida a respeito de assíntotas? Então, para fixar assíntota vertical, nós estamos interessados em saber quais valores em quais valores a função dá infinito, certo? Em quais valores a função dá infinito, e assíntotas horizontais, a gente está interessado em saber qual valor a função assume quando x tende a infinito. Então, troca os papéis, né?
assíntotas e polinômios. O gráfico de uma função polinomial não tem assíntotas verticais. Para observar isso, note que uma função polinomial ela pode ser escrita como uma função racional com denominador igual a 1. Assim, px é igual a px sobre 1. Como o denominador nunca é zero, P não tem assíntotas verticais. O gráfico de uma função polinomial não tem assíntotas horizontais. Se P de x é um polinômio de grau maior ou igual a 1, então os limites, quando x vai tender para infinito ou menos infinito desse polinômio, vai tender a infinito também, ou infinito negativo. Logo, não tem assíntotas horizontais. Só observação, né? Polinômios não têm assíntotos de nenhum tipo. Então, terminado todo essa discussão sobre crescimento, decrescimento, concavidade, máximos, mínimos, pontos de inflexão e assíntotas, então, é possível, por meio dessas informações, determinar o gráfico da curva, né? Esboçar o gráfico da curva. Então, aqui um guia para esboçar a curva. Os elementos necessários para tal fim constam do roteiro a seguir. Então, a letra A, determinação do domínio da função, que nós queremos fazer o gráfico. Letra B, determinação das intersecções nos eixos, quando possível. Então, as raízes dessa função. E quando a função ela toca o eixo Y, né? Então, aqui no caso, na B seria fazendo f de x igual a zero. E x igual a zero, né? E observar quais são os valores que nós achamos. Determinação. Letra C, determinação dos intervalos de crescimento e de possíveis pontos de máximo e de mínimo. D, determinação dos intervalos nos quais a função é para cima ou para baixo. E de possíveis pontos de inflexão. Letra E, determinação dos limites nos extremos do domínio e possíveis assíntotas. Que foi o que a gente acabou de ver. Né? Letra F, determinação dos limites laterais nos pontos de descontinuidade quando houver. E possíveis assíntotas. Então, vamos esboçar o gráfico dessa função com base nesse guia. Né? Então, primeiro passo para esboçar o gráfico da função é achar o domínio dela. Então, domínio de f é onde a função ela funciona, né? Ela vai ter valores reais. Então, para todo valor de x que eu colocar aqui, eu vou ter um outro valor resultante. Logo, ela não tem nenhuma restrição. Então, para qualquer valor, logo é a reta real inteira, né? Então, domine a reta real. A letra B é determinar as intersecções com os eixos, né? Se possível. Então, fazendo x igual a zero, que seria a intersecção com o eixo y, né? Quando a função ela intercepta o eixo y, então nós temos que f de zero vai ser aqui 0 ao cubo menos 6 vezes 0 ao quadrado mais 9 vezes 0 mais 2. Que vai dar do zero vai ficar 2, né? Sobrar 2. Então, a interceptação da função no eixo y vai ser 2. Então, aqui f de 0 vai ser 2. Agora a interceptação com o eixo x. Fazendo então y igual a 0, né? Função igual a 0. Aqui a gente vê que não é possível de cara, né? Não é possível de cara porque a gente não tem instrumentos suficientes.
Então, basta essa informação daqui, né? Já que essa não é possível. A letra C. É determinação dos intervalos de crescimento e decrescimento. E dos pontos máximo e de mínimo. Então, a gente vai ter que estudar o sinal. Aliás, a gente vai ter que fazer a derivada primeiro, também estudar o sinal da função. Ou fazer o teste da segunda derivada. Então, aqui, calculando a primeira derivada, para encontrar os intervalos de crescimento e decrescimento. Vai ser 3x ao quadrado menos 12x mais 9. Então, a primeira derivada vai ser essa. Agora eu quero saber os pontos críticos. Então, igual a zero, a primeira derivada. Eu vou ter 3x ao quadrado menos 12x mais 9 igual a zero. Divido por 3 em ambos os lados, então vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 3, né? Igual a zero. Então aqui nós usamos Bhaskara para descobrir. Não é obrigatório não. Você poderia usar a fórmula de Bhaskara com esses valores, né? Mas aqui eu divido por 3 porque vai facilitar. Não vai mudar a igualdade. Então aqui A igual a 1, A igual B igual a menos 4 e C igual a 3. Aqui logo x vai ser menos B menos 4 dá 4, mais ou menos. B ao quadrado vai dar 16 menos 4AC. O A é 1 e o C é 3. 4 vezes 3 é 12. 16 menos 12 vai dar 4. Raiz de 4 é 2. Sobre 2. Vezes A, né? 2 vezes A vai dar 2, porque o A é 1. Então aqui a gente vai ter duas raízes. X' igual 4 mais 2 sobre 2. 6 sobre 2 dá 3. E a outra raiz vai ser 4 menos 2 sobre 2. 2 sobre 2 vai dar 1, né? Então a gente encontrou os pontos críticos. X igual a 1 e x igual a 3. Que são candidatos a pontos de máximo ou de mínimo. Ok? Aí agora, como que eu descubro os intervalos de crescimento e decrescimento da função? Eu vou deixa eu só criar outra página aqui. Então eu vou ter o seguinte. Esses dois valores aqui vão determinar 3 intervalos, né? Então aqui eu tenho x igual a 1, x igual a 3. Certo? E aqui eu tenho a minha primeira derivada. Então agora eu vou analisar os intervalos. Os intervalos vão ser de menos infinito a 1, que é esse daqui. Depois de 1 a 3, que é esse do meio. E depois esse último, que é de 3 até infinito. Eu posso escolher valores arbitrários ou, se eu souber o gráfico da função, eu posso analisar pelo formato dela. Nesse caso, quem é a primeira derivada?
é uma É uma parábola, né? parábola, né? Aliás, é uma função de segundo, é um é polinômio de um segundo polinômio de grau, segundo grau. logo o Logo, gráfico o dela vai ser gráfico uma dela vai ser parábola. uma parábola. Uma parábola. Uma parábola. E logo, já que o A ele vai ser maior do que zero, então o formato da minha filhinha vai ser uma uma parábola com parábola com cavidade para cavidade cima. para cima. Nossa, tá ruim. Nossa, tá ruim. Certo? Certo? Aqui eu fiz sabendo o formato da minha função. Mas se eu não Mas se eu não soubesse, soubesse, eu poderia pegar valores pegar em cada valores em cada intervalo intervalo e e testar testar o o sinal. sinal. Então aqui Então vai ser aqui vai ser positivo. positivo. Então no primeiro Então, no intervalo primeiro vai ser intervalo vai ser a função, a primeira a derivada primeira vai ser derivada vai ser positiva. positiva. No No segundo segundo vai ser vai ser negativa. negativa. E no terceiro No terceiro intervalo vai ser positiva novamente. E o que E isso o que isso diz sobre o crescimento, o decrescimento da função? Da f. Se a primeira derivada é positiva no intervalo menos infinito a 1, então f é crescente em menos infinito até 1. Aqui no segundo intervalo. Se a primeira Se a derivada primeira é derivada é negativa, negativa, então a f então a é f é decrescente em em 1 a 1 a 3. 3. E o terceiro E o terceiro intervalo, se se a minha a primeira minha primeira derivada derivada ela é ela é positiva, então a f é crescente em em 3 até 3 até infinito. infinito. Certo? Certo? Ok, eu descobri o Descobri o crescimento crescimento e da decrescimento da função. função. Encontrei os pontos Encontrei os pontos críticos. críticos. Falta saber Falta se eles saber são se eles pontos de são máximo pontos ou de de mínimo. máximo ou de mínimo. Então eu posso Então eu posso fazer fazer de duas de formas, né? duas Como eu já formas, né? fiz Como aqui eu o já fiz estudo aqui de o sinal estudo da de sinal da função, função, então eu vou fazer então eu por vou estudo fazer de por sinal. estudo de sinal. Eu poderia Eu fazer poderia fazer pelo teste da pelo teste segunda da segunda derivada, derivada, mas mas teria teria trabalho a mais, né? trabalho a Eu mais, tenho né? aqui o Eu já estudo tenho de aqui o estudo sinal, de sinal, então então basta basta fazer essa fazer análise. essa análise. Ao redor de Ao x redor de igual a x 1, igual a 1, eu tenho eu tenho crescimento crescimento e e depois de x depois de igual a 1 x eu tenho igual a 1 eu tenho decrescimento. decrescimento. Então a Então função a função cresce cresce antes de x antes de igual a x 1 e igual a 1 e depois depois decresce. decresce. Então, x Então, igual a x 1 vai igual ser a o 1 vai ponto de ser um ponto de máximo. máximo, né? É um ponto de Ponto de máximo. máximo. Ok. Ok. Agora x Agora igual a x igual a menos x igual a 3. 3. Aqui eu Aqui eu tenho tenho uma variação uma de sinal variação de de sinal de menos menos para para mais. mais. Então A a função ela decresce. Depois, quando chega Depois, em quando chega em 3, 3, ela começa a ela crescer começa a crescer. depois de x Depois igual a de x 3, igual a né? 3, né? Então vai ser um Então vai ponto ser um de mínimo. ponto de mínimo. Ponto de mínimo. Ponto de mínimo. Então eu Então eu encontrei, encontrei, eu eu soube, soube né, dizer, né? qual o ponto Qual o era o de ponto era o de máximo e qual era o máximo e ponto de qual era o mínimo. ponto de mínimo. O quarto O passo é quarto passo é determinar determinar os os intervalos intervalos nos nos quais quais a a função função ela é ela é para cima ou para para cima ou baixo para baixo, e de e possíveis de pontos de possíveis pontos inflexão. de inflexão. Então vamos Então fazer vamos fazer a D, né? a D, né? Para saber Para a saber a concavidade da concavidade da função, eu função, tenho que tenho analisar a que segunda analisar a derivada. segunda derivada. Quem que vai ser a Quem que segunda vai ser a derivada? segunda derivada? A primeira eu A sei primeira que eu é sei que é 3x ao 3x ao quadrado quadrado menos menos 12x mais 9. 12x mais 9, né? Então a segunda Então a derivada segunda vai ser, derivada vai ser, deixa eu escrever aqui, escrever aqui, 3x ao 3x ao quadrado quadrado menos menos 12x mais 9. 12x mais 9. Então a segunda Então a segunda derivada vai derivada ser vai ser 6x menos 6x 12. menos 12. Para Para encontrar os encontrar pontos os de pontos de inflexão, eu inflexão, faço eu segunda faço derivada segunda igual a derivada zero. igual a zero, né? Então aqui eu vou Então aqui eu vou obter obter 6x menos 6x 12 menos igual a 12 zero. igual a zero. Então Então 6x igual a 12. 6x igual a 12.
x é igual a x é 12 igual a sobre 12 sobre 6. 6. Logo, x vai ser x 2. vai ser 2, né? Então, aqui eu tenho Aqui eu tenho um ponto candidato a ponto de a ponto de inflexão. inflexão. Ponto de inflexão. Ponto de inflexão, né? Então, aqui, agora que eu tenho agora esse que eu tenho ponto esse de ponto de inflexão, esse inflexão, candidato a ponto de inflexão, eu vou analisar o sinal da minha da minha segunda segunda derivada ao redor ao desse redor ponto. desse ponto. Então, aqui vai Então, aqui determinar vai determinar dois intervalos, né? de menos De menos infinito a infinito 2 a 2 e de e de 2 de até mais 2 até infinito. mais infinito. Ou melhor, de 2 até até infinito. infinito. Então, qual vai ser Qual vai ser o da sinal da função função aqui para aqui para valores valores menores do que menores do 2? que 2? Eu sei que Eu a minha sei que a segunda minha derivada segunda vai ser derivada vai ser 6x menos 6x 12. menos 12. Qual é a Qual é aparência a aparência dessa função dessa aqui? função aqui? Ela é uma Ela é uma função função afim. afim, Uma função uma afim vai função ser afim dada vai por uma ser dada reta, por né? uma reta, né? Quando o A Quando o ele é A maior do que ele é zero, é maior uma do que reta zero, é uma reta crescente. crescente. Aqui eu tenho Aqui eu A tenho A igual a igual a 6, que é maior 6, do que que é maior do zero. que zero. Então, a minha Então a função minha ela vai função ser ela vai ser uma reta uma reta crescente. crescente. Vai ser uma reta Ser uma reta crescente, né? crescente, né? Então, para Então, valores para valores menores, a segunda a segunda derivada derivada vai ser vai ser negativa e para negativa valores e para maiores do que valores maiores do 2, que 2, ela vai ela ser vai ser positiva. positiva. Menores do que Menores do zero, né? que zero, né? Serão Serão negativas. negativas. A função será A função será negativa. negativa. Para valores Para maiores do valores que maiores 2 do vai que 2 ser vai ser positiva. positiva. Então, eu Então eu sei sei que a minha que a F ela minha tem a F ela tem a concavidade para concavidade para cima, cima, nesse nesse intervalo, intervalo, para para cima, cima, em menos em menos infinito até infinito até 2. 2. E ela vai ter E uma ela vai ter uma concavidade para concavidade baixo para baixo em em 2 2 até até infinito, infinito. certo? Então, eu Certo? Então eu encontrei encontrei a a concavidade da concavidade da função. função. Como Como ao redor de ao redor de 2, 2, que é que é candidata a ponto de candidata a ponto de inflexão, inflexão, há a variação de variação de sinal, sinal de menos de para menos mais, para mais, né? Se né? fosse de Se mais para fosse de mais para menos, seria uma menos, seria variação uma de sinal variação de ainda, sinal então ainda, então essa condição essa estaria condição estaria satisfeita. satisfeita. E como E 2 como também 2 também está no domínio está da no minha domínio da minha função, função, logo ele é logo ponto ele de é ponto de inflexão de fato. inflexão de fato. Então, x igual a X 2 é igual a ponto de 2 é ponto de inflexão. inflexão. Só lembrando, Só né, que lembrando, tem né, que tem para para além dele ser além dele um ser um além dele ser um valor que zera a zera segunda a segunda derivada, derivada, ele também ele tem que também tem ser que ser fazer parte do fazer parte domínio da do domínio da função função, da função da f, função f, e tem que e haver tem uma que haver variação uma de variação sinal de sinal ao redor ao dele redor na dele na segunda segunda derivada. derivada. Ok? Ok? Agora a Agora letra a E. letra E. Determinação dos Determinação dos limites nos limites nos extremos do extremos do domínio domínio e e das das assíntotas, né? assíntotas, né? Então, eu vou Então, achar as vou achar as assíntotas assíntotas verticais e verticais e horizontais. horizontais. Então, Então, letra E. letra E. A assíntota A assíntota vertical, vertical, eu vou eu vou analisar analisar em em qual qual valor valor a função a dá função dá infinito, né? infinito, né? Então, aqui eu tenho a Então, minha aqui eu tenho a F. minha F. Acho que era Acho que era 3x, né? 3x, Ao né? Ao quadrado, não. quadrado, não. X ao É x ao cubo, cubo, menos menos 6x ao 6x quadrado, ao mais quadrado, mais 9x, 9x, mais 2. mais 2. X ao X ao cubo, cubo, menos 6x menos ao 6x ao quadrado, quadrado,
mais 2. Mais 2. Então, eu vou analisar as assíntotas. Assíntota vertical. Para qual valor a minha função ela dá, qual valor real a minha função ela dá infinito, né? Então, nesse caso, como é uma função polinomial, a gente viu que funções polinomiais não têm assíntotas, nem verticais, né? E nem horizontais. Ó, não tem assíntotas verticais. Então, a nossa função F ela não tem assíntotas verticais, por ser polinomial. Não vai ter também assíntotas horizontais, né? Porque ela é uma função polinomial. Ela não tem assíntotas horizontais. Logo, ela não vai ter, né? Letra F. Determinação dos limites laterais nos pontos de descontinuidade. A nossa função ela vai ser contínua. O domínio dela ela vai abranger todos os números reais, como a gente viu, né? O domínio. E as assíntotas não tem. Logo, a gente já está para fazer um esboço do gráfico dessa função. Que eu vou colocar, não tem assíntotas. Por ser polinomial. E a letra F também, né? A nossa F ela é contínua. Ela é contínua. Não tem assíntotas. Agora montar o gráfico dela. Então, a gente vai ter aqui o plano cartesiano. Que na letra A a gente descobriu o domínio, que vai ser todos os reais. Na B, a interceptação que ela vai fazer com o eixo Y, que vai ser quando o valor de x é igual a zero, né? Vai dar 2. Então, aqui a nossa função ela vai dar 2. Vou fazer de preto. Nossa função ela vai dar 2. Quando meu x for igual a zero. Interceptação com eixo x. A gente viu que não tem como descobrir, porque é uma função, um polinômio de terceiro grau. Não tem como usar uma fórmula de Bhaskara, né? A C. Nós descobrimos os pontos críticos, os pontos de máximo e de mínimo, e os intervalos de crescimento e decrescimento. Então, aqui vai ser 1 e 3, né? 1 e 3. De menos infinito até 1. Nossa função ela é crescente. Certo? Então, nesse intervalo inteiro aqui, ela é crescente. Então, a gente pode imaginar que ela faz algo assim. Ela vai passar por aqui. Ela é crescente até 1, né? Crescente até 1. Depois, ela é decrescente. De 1 a 3, ela é decrescente. Aqui vai ter um ponto máximo. Máximo a gente descobriu que era x igual a 1. Então, ela vai ser decrescente nesse outro intervalo aqui. De 1 a 3. A gente poderia também saber onde que vai ser, né? Onde que ela vai ser, onde vai ter o ponto de máximo. Se eu fizer f de 1 e f de 3, né? Se eu fizer f de 1, eu vou ter
Se eu fizer f de 1. Fizer f de 1. Aqui eu tenho a minha Aqui f eu tenho a de minha f x. de x. Se eu trocar por 1, vai ficar... essa expressão. Aqui vai dar Aqui vai dar 1 menos menos 6 6 mais 9 mais mais 9 2. mais 2. 1 menos 6 menos menos 6 5. menos 5. Menos 5 Menos mais 5 9 mais 9 dá 4. dá 4. 4 mais 2 dá 4 mais 2 dá 6. 6. Então aqui ela vai Então aqui assumir ela o vai valor assumir o 6, valor né? 6, né? Quando for o Quando x for o igual a x 1. for igual a 1. Minha função Minha vai assumir função o vai valor assumir o valor 6. 6. Ok? Ok? Aqui no Aqui máximo, no né? máximo, né? Agora quando Agora, for quando for 3, né? 3, né? Quando o Quando o nosso x for nosso igual a x for 3. igual a 3. Vai ficar 3 Ficar ao 3 cubo, ao cubo, menos 6 menos vezes 6 3 ao vezes 3 ao quadrado, quadrado, mais 9 mais vezes 9 vezes 3, mais 3, 2. mais 2. 3 ao 3 cubo é ao cubo é 27. 27. 6 6 vezes vezes 3 ao 3 ao quadrado. quadrado. 6 vezes 6 9. vezes 9. 9, 9, 9, 9, 18. Mais 18. 9 dá Mais 9 dá 27. Dá 27. Dá 54, né? 54, né? 9 vezes 9 vezes 3 3 dá dá 27. 27. Mais Mais 2. 2. Aqui Aqui vai vai ficar ficar 27 menos 27 menos 54 vai dar 54 vai menos dar menos 27. 27. Mais 27 Mais vai dar 27 0. vai dar Mais 0. 2 Mais vai dar 2 vai 2. dar 2. Então Então aqui, aqui, em x igual em a x 3, a igual a 3, a função função vai ser vai ser 2. 2. Então ela vem Ela até vem até aqui. aqui. Como x igual a Como 3 x é um igual a ponto 3 é um de ponto de mínimo, mínimo, como a gente como a gente descobriu, descobriu, então aqui ela então aqui vai ela vai decrescer, decrescer, depois ela vai depois ela subir, vai né? subir, né? Depois ela vai Depois ela crescer vai crescer indefinidamente. indefinidamente. Ok. Ok? Seria o Seria o esboço esboço do gráfico do dessa gráfico dessa função. função. E falta E também, né, falta também, né, os o ponto de pontos, o ponto de inflexão e a inflexão e a concavidade. concavidade. Está Já expresso está aqui. expresso aqui, né? O ponto de O ponto de inflexão inflexão vai ser x vai ser igual a x igual a 2. 2. Então, bem Então, aqui, bem aqui, x igual a x igual a 2, 2. ela vai mudar a Ela vai mudar a concavidade. concavidade. Já dá até para Já ver, dá né? até para ver, né? Que aqui, Que aqui, de menos de infinito menos até infinito até 2, 2, a a concavidade vai ser concavidade vai ser negativa, negativa, deve ser deve ser para baixo, né? para baixo, né? Concavidade para Concavidade baixo. para baixo. E E aqui de aqui 2 de até o 2 até o infinito, infinito, ela vai ter uma ela vai ter uma concavidade para concavidade cima, para cima, certo? certo? Deu para Deu para compreender? compreender? Isso Isso para para esboçar o gráfico, esboçar o né? gráfico, né? O gráfico O da gráfico da função. função. Aí aqui Aí abaixo aqui abaixo tem tem a a versão versão computadorizada, né? computadorizada, né? Que é exatamente Exatamente parecido parecido com o que nós com o que nós fizemos. fizemos. Aqui Aqui 2, ela vai 2, tocar ela vai o tocar eixo o Y. eixo Y. Aqui em Aqui x em igual a x 1, igual a 1, ela vai ter um ela ponto vai de ter um ponto máximo, de que é máximo, que é 6. 6. Aqui em 2, ela Aqui vai em ter um 2, ponto ela de vai ter um ponto de inflexão, que é quando inflexão, que é muda a quando muda a concavidade. concavidade. Depois, ela vai Depois, ela vai ter ter uma concavidade para cima. concavidade para cima. Em x igual Em a x 3, igual ela a vai 3, ela ter vai ter ponto de ponto mínimo, de mínimo, que vai valer vai valer 2. 2. Depois ela volta a Depois ela crescer. volta a crescer. Extremos Extremos absolutos. absolutos. Então, Então, aqui também aqui também seria um outro exercício, né, para exercício, fazer. né, para fazer. Mas como o Mas tempo como o já tempo vai, já vai, já já
Já está longa. Eu vou deixar que vocês façam. E depois me enviem. Se acharem por bem. Tudo bem? Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida com relação a tudo que eu passei? Alguma dúvida? O Caio, Isaac, tem alguma dúvida? A questão da aplicação na economia, eu vou explicar em uma empresa que eu vou gravar amanhã. E amanhã eu já posto no YouTube, eu coloco no grupo. Vai ser uma revisão rápida dos outros conceitos. Hoje mesmo seria só para terminar esse conteúdo de cuidado, né? Ok? Então, acredito seja isso. Qualquer dúvida podem me enviar. Pelo WhatsApp, eu vou gravei essa aula, vou postar. Certo? Agradeço a participação. Até mais.